E aí pessoal, beleza? Vamos fazer uma questão como práticas de componente curricular do sexto semestre. Uma função f de x ao quadrado menos 3, no intervalo de 1 a 2 e com margem de erro dado por epsilon igual a 0,01. Eu devo descobrir qual que é a raiz dessa função, certo? Pessoal, primeiro passo dessa função, a gente tem que descobrir o número de etapas que nós devemos seguir para que eu chegue no resultado desta margem de erro de 0,01. E uma equação que a questão nos fornece é dada pelo logaritmo de b menos a menos o logaritmo de epsilon sobre o log de 2. Vamos fazer a resolução. Substituindo, pessoal, a gente vai ter o logaritmo de b menos a. O logaritmo de b menos a é dado pelo log. Quem que é o b, pessoal? O b da minha questão é o 2 menos o 1, porque é b menos a, menos o log de epsilon. Quem que é meu epsilon? Ele é o 0,01. Então, onde é o epsilon, substitui por 0,01 dividido pelo log de 2. Pessoal, fazendo a resolução com o apoio de uma calculadora científica, eu tenho o seguinte: log de 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Portanto, meu log de 1 é 0. Então, eu substituir onde está como log de 1 por 0 menos, da fórmula, log de 0,01. 0,1 log é menos 2. O menos da fórmula e o menos 2 do resultado sobre o log de 2. O log de 2, pessoal, é dado por 0,301. Então, fazendo essa divisão aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte: eu tenho que 0 menos com menos 2 dá 2 sobre 0,301. Dividindo isso, eu tenho 6,64 aproximadamente. O que esse número significa? Que aproximadamente 7 etapas levará para mim encontrar o número da raiz com margem de erro de 0,01, certo? O meu professor sempre nos orientou a mesclar a tecnologia com a matemática, a fim de simplificar. Se eu aplicar as fórmulas que a questão pede via calculadora, eu vou chegar no resultado, porém vai levar um certo tempo e o vídeo ficará bem longo. Portanto, eu vou mesclar a tecnologia com a matemática e utilizar as fórmulas do Excel para que eu chegue no resultado de uma forma rápida. Como o intervalo é de 1 a 2, então, pessoal, o nosso 1 é o A da questão e o nosso 2 é o B. O que diz esta coluna? Eu preciso encontrar o x0, que vai ser dado pelo A mais B dividido por 2. Na linguagem do Excel, pessoal, para mim montar esta equação aqui, eu devo fazer a célula que contém o termo A, em parênteses. O A é dado pelo 1, mais o B, que é dado pelo 2. Isso em parênteses, porque está na parte superior, que é o numerador, dividido por 2. Eu dou Enter, ele já me dá o resultado. O f de A, pessoal, basicamente eu vou fazer uma substituição do A, que é essa célula, nessa expressão. Então é igual, em parênteses, o A elevado ao quadrado, a gente vai usar o acento circunflexo como símbolo de elevado ao quadrado, menos o 3 da fórmula, certo? O f de x0, pessoal, onde é x0, eu vou substituir nessa expressão. Então vai ser igual, novamente, em parênteses, a célula que tem o x0, que é essa, fecha parênteses, acento circunflexo ao quadrado, menos o 3. Enter. O sinal, pessoal,
Basicamente, a gente vai fazer uma multiplicação entre essa célula e essa célula. Se o resultado for positivo, o sinal de mais aqui. Se o resultado for negativo, o sinal de menos aqui. Porque isso vai interferir no que será a próxima linha entre o termo A e B. Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a função C, que é condicional do Excel. Então vai ser igual C, eu abro parênteses uma vez, para me colocar meu teste lógico. E a segunda vez para colocar os termos. O meu teste lógico, pessoal, é a multiplicação. Se a multiplicação desses dois termos for maior que zero, pessoal, sinal de maior, ponto e vírgula para separar a função. Se o valor for verdadeiro, ele vai me dar o símbolo de mais. Se o valor for falso, vai me dar o símbolo de menos. Fecha parênteses, enter. Ou seja, pessoal, vamos testar se funcionou. Menos com menos é mais. Funcionou. E aqui, basicamente, será dada pelo B menos o A. Então é só colocar o B subtraindo o A. Então a gente já programou toda a nossa função. Apenas agora eu vou inserir os dados e ela vai me calcular automaticamente até eu chegar no x0 aqui como o termo da raiz que eu quero. Tem uma regra, pessoal. Se o sinal for positivo, eu conservo na segunda linha o lado direito, que é o B. E se o sinal for negativo, eu considero na segunda linha o A. Portanto, aqui o sinal é positivo, então eu vou considerar o B. E o meu A vai ser o meu termo anterior, x0, então é 1,5. Certo? Agora, pessoal, como eu já programei todo o Excel, eu vou clicar nessa setinha aqui e vou arrastar para baixo para copiar as fórmulas. Vou fazer isso em todos os campos que eu formatei. Como o sinal deu negativo aqui, porque menos com menos, menos com mais. Como o sinal deu negativo aqui, porque menos com mais é menos, então eu vou considerar a célula do campo A. Então o 1,5 eu repito, e o B vai ser meu termo x0, 1,75. Pronto, o Excel já fez as fórmulas aqui. Aqui deu positivo, pessoal, então vou considerar o B como positivo, 1,75. Certo? E meu A vai ser o meu x0, 1,625. Certo? Aqui também deu positivo, então vou considerar novamente esse termo B, 1,75. E aqui, como deu positivo, vou considerar esse termo como x0, então 1,6875. Como deu positivo novamente, pessoal, eu vou considerar esta coluna aqui, então é 1,75, e meu A vai ser o x0 anterior, 1,71875. Como deu negativo aqui, eu vou considerar esta coluna, 1,71875, e meu B vai ser o x0 anterior, 1,734375. Como aqui deu positivo, pessoal, eu vou considerar o 1,734375. Mas eu já finalizei minha questão. Por quê? A margem dada é de 0,01. E na sexta coluna eu já encontrei essa margem de 0,01. Portanto, a minha raiz, pessoal, será dada por esse termo aqui destacado. Vamos ter a prova real? Coincidentemente, nessa equação, eu consigo calcular uma raiz, porque é um termo com uma raiz quadrada. Certo? Fazendo o desenvolvimento dela, pessoal, aqui nessa coluna, que é a função f de x ao quadrado menos 3, a gente pode organizar que esse x ao quadrado, passando 3 para o outro lado, fica igual a 3.
Para me extrair as raízes, eu coloco a raiz de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 3. Meu x vai ser dado por mais ou menos a raiz quadrada de 3. Na calculadora, pessoal, a raiz quadrada de 3 é dada por 1,732 aproximadamente, e a gente encontrou fazendo como 1,734 aproximadamente. Ou seja, esta equação e esta margem de erro satisfaz a nossa questão. Espero que vocês tenham compreendido e aprendido a utilizar algumas fórmulas do Excel para a resolução da matemática. Até um próximo vídeo.